Glória a Deus nas alturas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Igreja do Senhor que está aqui, louvado seja Deus. Continuamos em oração, amém, irmãos? Orem por nós, nos ajude em oração, porque grande é a batalha do inimigo contra nossas almas. Grande é a batalha do maligno contra nossas almas. Aleluia. Eu quero trazer aqui um assunto, meus irmãos. Você precisa prestar atenção, porque Deus me tocou fortemente para falar sobre isso. Louvado seja Deus, porque é necessário, se faz necessário, e o frio aqui tá de 9 graus. Louvado seja Deus, aleluia. Deus sabe todas as coisas, né? Mas enfim. Queremos falar aqui, irmãos, sobre dependências. Dependência emocional, dependência financeira, dependência física e dependência espiritual. Vamos falar da dependência, irmãos, dessas quatro. Vamos iniciar falando sobre a dependência financeira. Olha, só quem já passou sabe o quão ruim é depender financeiramente de alguém. Dependência financeira. Essa é humilhante. Essa é humilhante e dói, viu? Quem já passou dependência financeira sabe. Eu já passei por muito tempo dependência financeira. E olha, vou falar para você, meu Deus, como é difícil. Louvado seja Deus. E também existe a dependência emocional. Aquela dependência emocional que você precisa falar com aquela pessoa. Você precisa ouvir a voz da pessoa. Você precisa estar em contato com ela para você ficar bem. Sabe? Então isso se chama dependência emocional. Sabe aquele tipo de pessoa que não sabe fazer nada sozinho? Nada sozinha? Nada. Então essa pessoa que não consegue exercer nada, fazer nada sozinho, essa pessoa ela é dependente emocionalmente de alguém. E a dependência, irmãos, emocional, ela também, ela traz um desassossego muito grande. Um desassossego. Porque enquanto você não fala com a pessoa, enquanto você não escuta a voz da pessoa, enquanto você não tem um contato da pessoa, você não fica bem. A pessoa não fica bem. Quem é dependente emocional. Você já analisou, já prestou atenção nisso? Dependência emocional. E a dependência física, que é semelhante à emocional, mas só que ela tem um outro lado. A dependência física, louvado seja Deus, a dependência física é parecida, mas é terrível também, é terrível. Porque a pessoa, ela só é feliz, a pessoa só é feliz se aquela outra pessoa estiver com ela, estiver perto dela. A pessoa não sabe viajar sozinho, não sabe viajar sozinho, não sabe fazer nada sozinho, porque ela depende fisicamente da companhia de alguém. Não precisa ser aquela companhia necessariamente de alguém específico. Não, ela não sabe viajar sozinha, né? Essa também é complicada. A dependência física. Física. Você precisa de alguém ali para estar aprovando seu trabalho. Você precisa de alguém ali que esteja dizendo se está certo, se está errado. Ô, irmãos, olha, essas quatro dependências, dependência física, emocional,
espiritual que vamos falar e a imaterial, financeira, são dependências que muita gente passa. Muita gente passa. Não é fácil passar por essas coisas. E existe a dependência espiritual. A dependência espiritual, muitos crentes vivem, irmãos. Olha, também não é fácil viver não dependente de alguém. A dependência espiritual é aquela dependência que a pessoa, ela não consegue orar sozinha, ela não consegue ir na igreja sozinha, ela não consegue dar glória a Deus sozinha, tem que ter alguém incentivando ela, tem que ter alguém orientando ela, tem que ter alguém dizendo se o que ela está fazendo está certo ou está errado. Ela tem também que ter uma aprovação de alguém, porque a ansiedade dela é tão grande que ela quer saber se ela está agradando a Deus ou não, espiritualmente falando. Espiritualmente. Dependência espiritual também não é... Olha, é só Jesus para ter misericórdia, irmãos. Aquela dependência espiritual que você é crente, tem 15 anos, 2 anos, 10 anos, não importa. Mas tem aquela dependência espiritual de... Ai, eu preciso de ouvir uma segunda opinião, da opinião do pastor fulano, da missionária fulana. Eu preciso ouvir se ela concorda, se ele não concorda, se isso está certo, se não está errado. Isso é dependência espiritual. Será que Deus recebeu o meu jejum? Vou perguntar para fulano, vou perguntar para a irmã fulana, para o irmão cicrano. Eu vou perguntar para o pastor se Deus recebeu o meu jejum, a minha oração. Dependência espiritual. Aleluia. Então, essas 4 dependências: emocional, física, financeira e espiritual. Aqui tem pessoas que me assistem que a maior parte tem essas 4 dependências. Outras têm 3, outras têm 2, ou até pelo menos uma tem uma dependência. Aleluia. Deus, ele colocou fortemente dentro da minha alma para falar a respeito disso e dizer a todos vocês que vivem essa dependência, seja ela qual for, o Senhor quer que você comece a orar e pedir a libertação dessas dependências. Você precisa orar e pedir para Deus te libertar disso. Porque só o Senhor pode libertar. Eu passei já por essas 4. Eu já passei por essas 4 dependências, irmãos. E eu vou falar para você, não é fácil. Mas eu venci essas dependências. Essas dependências foi acreditando... Primeiro, acreditando em Deus, que Ele me ama. Primeiro, acreditando em Deus e acreditando que Ele me ama. Louvado seja Deus. E segundo, acreditando que Ele ouve a minha oração, que Deus escuta a minha oração, que eu não preciso de depender de fulano de tal para saber se a minha oração foi ouvida ou não, se ele está recebendo o meu propósito ou não. Eu não preciso mais disso. Deus me libertou da dependência espiritual, que é uma das mais difíceis também para se libertar. Então preste atenção, você que tem essas 4 dependências, ou que seja 2 ou 3 ou 1, você precisa pedir para Deus: Deus, me liberta, Senhor, me ajuda, me liberta da dependência tal. Qual é a sua dependência? Em qual área você está sendo dependente de alguém? Para se sentir bem, para se sentir amado, para se sentir feliz. A tua felicidade está dependendo de alguém físico, está dependendo de uma dessas 4 coisas que acabamos de falar,
Você só é feliz, você só se sente realizado se houver uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Ou quando não, você precisa estar no meio de um grupo, você precisa estar dentro da igreja cheia, para que todos vejam que você está ali glorificando, para que todos vejam que você está ali buscando. Será que você precisa dessa aprovação do povo, dos terceiro, segundo? Você precisa? Não, irmãos, não. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, eu não sei quanto tempo você é batizado, eu não sei quanto tempo você serve a Deus, mas meu querido, minha querida irmã, peça para Deus te libertar dessas dependências. Você precisa pedir a Deus. Você sozinho não vai conseguir, porque eu sozinha, eu não consegui vencer essas dependências. Aleluia. Quando Deus afasta, meus irmãos, presta atenção. Quando Deus afasta muitas pessoas da sua vida, você fica perguntando: por que será que fulano afastou? Por que fulano não liga mais? Por que cicrano não manda mais mensagem? Por que fulano não veio mais à minha casa? Não, muitas das vezes foi Deus que afastou, porque Ele quer te ensinar a você depender unicamente dEle. Porque após Ele te ensinar essa parte de você ser dependente unicamente dEle, aí então pode aproximar quantas pessoas quiser, pode telefonar quantas pessoas quiser, para você tanto faz como tanto fez, porque você já está liberta. Você não depende mais da presença daquela pessoa para você ser feliz. Está compreendendo? Esse assunto é muito sério, irmãos. Mas o Espírito de Deus me trouxe hoje. No dia de hoje, o Espírito Santo ministrou dentro da minha alma sobre dependências. Existem várias formas, irmãos, de dependência. Essas foram as 4 principais que afetam a maioria dos cristãos. Mas tem aquelas dependências, por exemplo, você vai numa loja, você não sabe escolher uma roupa para você sozinho, sozinha, porque você precisa da aprovação de fulano, de cicrano. Será que tá boa? Será que vai ficar bom? Será que vai tá bonita? Será que... Tá compreendendo? Tem essas outras coisas, irmão, essas coisas pequenininhas que você precisa da aprovação de alguém para comprar. Você não compra um carro, você não compra isso porque, será que fulano vai achar? Será que fulano vai aprovar? Será que fulano vai dizer? Tá compreendendo, irmãos? Então, tem um monte de coisas que a gente mesmo se coloca em dependência. A respeito de alimentação, não come o que gosta, só come o que fulano gosta. Fulano diz: mas você não pode comer isso daí não, porque isso daí vai te fazer mal. Você não pode se alimentar disso não, porque senão você vai morrer cedo. Então são palavras de maldição que muitas das vezes você aceita. A pessoa fala: você não pode comer isso não, porque senão você vai morrer logo. Quer dizer, aí você vai pela cabeça da pessoa, a pessoa te lançou uma palavra: não come isso daí não, porque senão você vai morrer logo. Isso acontece muito, irmãos. E deixa eu falar uma coisa pra você: o alimento não mata ninguém. O alimento não foi feito para matar ninguém. O alimento todo o alimento da terra foi criado por Deus. Toda a fruta da terra, toda a cevada, todo o trigo, todo o feijão, todo o arroz, todo o milho, tudo foi criado para a glória de Deus e para o alimento das pessoas na terra. Agora, se você vive nessa dependência, você só come o que os outros dizem que você tem que comer, então você é dependente nessa área. Você não pode aceitar esse tipo de maldição sobre a sua vida. Porque o alimento, ele foi constituído por Deus e ele é uma bênção. Ele não é para amaldiçoar ninguém. Ele não é para destruir ninguém. Pelo contrário, o alimento que nós ingerimos, estou falando de alimento. Eu não estou falando de bebida, eu não estou falando de droga, estou falando de alimento. Então, os alimentos, ele foi criado
para nos abastecer com as vitaminas que contém neles, porque todos os alimentos têm uma vitamina específica. Você está compreendendo? É só um ponto que eu estou citando, porque tem um monte de outras coisas que pessoas são dependentes, são totalmente dependentes. Ela não tem uma liberdade, ela não é livre para fazer uma escolha, ela não é livre para fazer aquilo, porque ela depende da aprovação de alguém. Meus irmãos, igreja do Senhor que está aqui, em nome de Jesus, após você ouvir este vídeo que está sendo direcionado a você que vive nessas dependências, em nome de Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, comece a orar a partir de hoje, peça a Deus, mude a forma de orar. Você vai começar a orar: Deus, me liberta desta dependência, e fale o nome da dependência que você é dependente. Fale o nome dela. Deus, me tira dessa dependência. Eu não quero ficar dependendo de ninguém para ser feliz. Eu não quero ficar dependendo de ninguém para me sentir em paz, para me sentir bem. Eu não dependo de ninguém que aprove o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou usar, que horas vou dormir, que horas eu vou acordar. Eu não dependo, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso e eu não preciso dessas dependências, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus, e Deus me criou, aleluia, para exaltar e glorificar o nome de Deus na terra, seja em qual for a situação, a circunstância. Eu fui criado para servir ao Criador e para dele ser uma testemunha na terra, porque tudo que ele deixou aqui, a Bíblia diz que tudo que Deus deixou na terra é para que os homens, para que o ser humano desfrutassem da terra. Aleluia. Como diz lá em Coríntios, a palavra do Senhor diz, e Paulo ali, ele ensinava aos coríntios, para que ninguém ficasse submetido àquelas doutrinas de pessoas que ficavam proibindo a comida, proibindo isso, proibindo aquilo. Olha, irmãos, a Bíblia, ele deu livre-arbítrio. Louvado seja Deus. Até mesmo se a pessoa quiser, se ela quiser se afundar na bebida, é um livre-arbítrio que ela tem. Ela quer se afundar na bebida, então deixa se afundar na bebida. Aí ela tem um livre-arbítrio, ela é avisada. Ela sempre soube, todo ser humano sabe que bebida alcoólica faz mal. Todo mundo sabe que droga leva para a sepultura. Gera uma dependência a drogas. Então, todo mundo sabe que vício mata, que vício destrói. Então, você não pode ficar martirizando e perdendo o seu tempo e se machucando para tentar enfiar na cabeça daquela pessoa que ela não pode ficar bebendo. Para com isso. Para com isso. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio está aí, ó. Eu tenho um irmão que ele bebeu a vida inteira. Ele começou a beber aos 15 anos de idade, aproximadamente. E ele virou um alcoólatra. E não adiantou eu, a minha família, falar para ele: olha, não bebe, que bebida faz mal. Olha, não adianta, irmão, não adiantou. Ele bebeu. Ele só foi cair na realidade um dia quando ele subiu, bêbado, em cima do telhado, caiu de lá de cima, aleluia, e quebrou a perna, quebrou o braço e quebrou a cabeça e foi para o hospital. Foi só assim que ele acordou que bebida faz mal. Foi só assim que meu irmão de sangue acordou. Ele precisou levar um tombo de cima do telhado. Aí foi internado entre a vida e a morte. Ficou em coma, vários meses em coma. E ali Deus se manifestou a ele todo quebrado. E os médicos falou para minha família, falou para meus irmãos que lá ele, na época,
Ele estava morando no Mato Grosso do Sul e tem o meu irmão Luiz aqui que sabe da história. Meu irmão Luiz também passou junto com ele esse perrengue todo, né? Eu não sei se o irmão Luiz vai ouvir, meu irmão Luiz que mora no Mato Grosso do Sul e a minha cunhada, paz do Senhor Jesus, irmã Valdinete, irmão Luiz, que Deus abençoe todos vocês. Então, ele só foi acordar quando ele caiu do telhado e quebrou tudo, e se quebrou todinho. Aí depois sofreu um derrame, depois sofreu um AVC. Tá entendendo? Você tá compreendendo? Então é assim, para de ficar perdendo sono com uma pessoa que não quer enxergar. Tu tá abrindo o olho dele, tá abrindo o olho dela, tá dizendo fulano não vai por aí, fulano não faça isso, fulano não bebe, fulano não fume, fulano não fique em más companhia, fulano que isso vai dar mal. Olha, isso traz um desgaste emocional tão grande, irmãos, que tem pessoas que chegam até a ficar doente dos nervos, de tanto que repreende o outro. Aí o que acontece? O diabo usa o outro e afeta a tua saúde. Afeta os teus nervos, afeta a tua saúde. Tu já pensou nisso? Então para. Para. Ele quer se quebrar? Ela quer se quebrar? Então deixa se quebrar. Então, e o bom disso, irmãos, é que meu irmão, depois de passar no fogo, na moinha, no vento, no deserto e tudo mais, tudo de uma vez só, ele aceitou Jesus lá no hospital, na UTI. Deus enviou uma pessoa que mora na rua, um mendigo, assim meu irmão contou, né? Meu outro irmão que mora lá também, o irmão Francisco, que Deus enviou um mendigo lá para pregar para ele à beira da morte. Porque o médico falou, ó, esse daí não tem jeito não. Esse daí é só desligar o aparelho e adeus. Louvado seja Deus. Os médicos falaram assim, ó, esse daí, desligando o aparelho, acabou. Ele tem mais vida não. Tá morto. Isso daí já era. Aí Deus usou um morador de rua. Esse morador de rua que Deus usa quem Ele quer, né? Esse morador de rua foi lá no hospital, onde meu irmão estava com ele, lá no hospital. Lá meus irmãos, os dois meus irmãos que moram no Mato Grosso, ficavam revezando. Um ficava um pouco, outro ficava outro. Então, ele estava lá, aí chegou lá e falou assim, eu quero falar com, né? Deus preparou o meio ali, porque Deus prepara tudo, irmãos. Deus ele é especialista em entrar onde ninguém mais pode entrar. Então, fato é que o homem chegou lá, na beira da cama, onde estava o meu irmão, entre a vida e a morte. E ali, o homem pregou o evangelho para ele, pregou Jesus para ele, pregou a salvação, e disse para ele assim, meu amigo, hoje chegou teu dia. Ó, tu tem que escolher, ou é vida ou é morte. Ou tu escolhe Jesus para viver, ou então tu escolhe Satanás para ir para o inferno, porque daqui tu não passa. Irmãos, o homem foi usado assim categoricamente para falar com meu irmão. Louvado seja Deus. Ou tu se converte, tu larga essa vida aí para aceitar Jesus, aceita Jesus e Deus te abençoa, te levanta desse leito, ou se não tu escolhe, você vê que a escolha é do ser humano. A escolha é nossa, irmãos. Não é Deus que escolhe, não. É nós que escolhemos. Tu quer aceitar Jesus, Ele pode te levantar, Ele pode te curar, porque Ele pode todas as coisas. Agora, se tu não quiser, se tu nessa oportunidade aqui, tu rejeitar Jesus, tu vai morrer, tu vai pro inferno. Porque é lá que fica os beberrões, os alcoólatras, como está escrito lá em Apocalipse. Então, eu estou passando aqui para deixar um recado, que tu deixa esse vídeo, Daramassuricandaраmanai, tu deixa esse vídeo ligado para alguém te escutar, porque alguém está precisando ouvir essa verdade, porque ele ignora você, ele ignora a família, ele não quer saber, ela não quer saber, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Então, deixa na mão do Senhor, mas bota esse vídeo para ele ouvir. Resumindo, já vou encerrar. Meu irmão aceitou Jesus, todo quebrado, todo lascado, todo ferrado. Esse é o português claro, tá? Aceitou Jesus ali. Ele que estava sem sinal de vida, ele ouviu tudo o que o homem pregou e deu sinal de vida.
manifestou, aceitou Jesus, hoje está salvo, liberto da bebida, curado, servindo a Deus. Tu entendeu? Tu entendeu a obra? Hoje ele está curado, liberto, ele teve AVC, ele teve derrame, né? Deus libertou, Deus curou. Deus curou. Deus curou aquele homem quebrado. Deus pegou o vaso e fez um novo vaso. Ele fez um novo vaso. Aleluia. Meu irmão Luiz, se estiver ouvindo aí, meu irmão Francisco, se estiver ouvindo aí, coloca aí nos comentários. Esse testemunho é verdade. Coloca aí, irmão. Me ajuda aí a fazer a obra, criatura. Me ajuda aí a fazer a obra de Deus. Tá entendendo? Isso aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Louvado seja Deus. Tem esses dois irmãos. Aliás, tenho mais família que mora pra lá, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos do Mato Grosso do Sul. As irmãs que estão aqui do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe minhas irmãs. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Deixa Deus fazer a obra. Então, só para complementar, eu já vou encerrar. Você que tem uma dependência, comece a orar. Senhor Jesus, me liberta desta dependência. Qual é? Você vai falar a dependência. A partir de hoje você vai começar a orar. Senhor, me liberta dessa dependência, porque eu quero ser liberta. Eu não quero ser dependente de nada. Eu quero depender unicamente do meu Deus, porque eu sou uma luz na terra. Eu sou uma luz para clarear. E como é que a luz vai clarear se ela está dependendo de um monte de coisa para acender a luz dela? Né? Depende de um monte de coisa para acender a luz. Então, não, Jesus, tu disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então eu quero ser sal quando for para salgar e eu quero ser luz quando for para iluminar. Ou iluminar, né? Uma Carmelita não sabe falar nem o português, gente. Mas nem o português ela sabe falar. Então, peça para Deus. Deus, eu não quero se depender mais disso daqui não, Jesus. Ora, se tu ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, o Senhor tem poder de me libertar disso aqui, Senhor. Isso aqui tá me fazendo mal. Essa dependência aqui tá me fazendo mal, tá me judiando, Deus. Me liberta. Mili calavassuri enderevassuri alamai. Dai de calavassuri canta lamai. Louvado seja Deus. Deus está falando com você. Amém? Faça isso e Deus vai te libertar. Louvado seja Deus, porque não é bom, não é saudável, irmãos, para o crente viver dependente dos outros. Você pode orar. Se você está doente, tem alguém doente na sua casa, você mesmo pode orar, pois Deus escuta a sua oração. Você não precisa de ligar para fulano de tal, para cicrano, para esse, para aquele. Ai, se a fulana vinha orar, eu vou ser curada. Se o fulano vir e ele orar, irmãos, para com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode orar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pode orar pelo seu cachorrinho se ficou doente. Você pode orar. Deus vai te ouvir. Pare com essa dependência. Pare com essa dependência espiritual. Você precisa ter a sua própria visão. É fácil? Não, não é fácil. Mas o primeiro passo é você querer. É você querer, aceitar dentro de você que você não precisa ficar dependente de ninguém. Você não precisa ficar dependente de fulano, de cicrano, disso, daquilo. Não. O que Deus preparar para você está de bom tamanho. Seja pouco, seja muito, está de bom tamanho. Mas foi Ele que preparou. Foi Ele que te deu. Então, aquilo que Deus te deu, Satanás, ele não pode tirar, ele não pode roubar. E também não tem aquilo da pessoa dizer assim, ela só tem porque eu dei. Ele só tem porque eu dei. Ela só conseguiu porque eu ajudei. Ele só conseguiu porque eu ajudei.
Você está compreendendo, irmãos? Porque Deus não quer que o seu povo vive dependendo desse, daquele, de fulano, de cicrano, desse, daquele. Saia da dependência, irmão, pelo amor de Cristo. Tu pode orar, você fala assim, Senhor, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando disso. Aí você ora e fala, Senhor, prepara para mim isso que eu estou precisando, eu não vou pedir para ninguém. Eu sei que fulano pode me ajudar, mas eu não vou pedir para ele nem para ela. Não vou pedir. Eu quero que o meu Deus prepare para mim. E tu vai saber nisso que Deus é contigo. Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Recebe essa palavra pro teu coração. Você é único na terra. Você é único. Você não existe, ou você não é bom ou ruim por causa de mim ou por causa de fulano. Não. Você é único na terra. Tem uma particularidade entre eu e Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. Existe uma particularidade, mas muitos ainda não descobriram do que você é capaz de fazer com a tua simples oração, com o teu simples jejum, sabe, uma palavra que Deus coloca na tua boca. Então, isso depende muito de você saber usar aquilo que Deus te deu, porque Ele é único na vida de cada ser humano. Tá compreendendo? Então, essa palavra eu creio que é dirigida a você com amor e com alegria da parte de Deus, porque Deus é o maior interessado em que você seja abençoado e que através de você, seja pouco, seja muito, que você possa também abençoar outras pessoas e ensinar outras pessoas a também não ser dependentes. Não ser dependentes. Eu vou só dar, irmão, às vezes o gás acaba, né? Um testemunho assim, muito. O gás acaba, você não tem dinheiro, você não tem a quem pedir, ou às vezes até tem, né, um vizinho, um parente, conhecido que mora perto, né? Irmãos, a melhor coisa quando acontece isso é você orar. Deus, meu gás acabou. Estou citando um exemplo, mas tem um monte de coisa aí que você pode orar e Deus pode fazer um milagre. Deus, o gás acabou. Mas eu li na tua palavra que tu és o Deus da multiplicação. Tu multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Tu aumentou o azeite da viúva. Eu te chamo a atenção assim, ó, que quando você vai orar esse tipo de oração, use a palavra de Deus como exemplo. Use a palavra, porque Deus, ele não resiste à palavra dele, que é a palavra dele. Senhor, lembra quando o Senhor multiplicou o azeite da viúva, a farinha da panela? Lembra quando o Senhor tirou, aleluia, o Eliseu fez o machado flutuar, Jesus, lembra? Então, Deus, eu estou aqui precisando desse milagre. Eu estou aqui, meu Pai, precisando deste milagre. Eu estou aqui precisando desse milagre e eu oro sobre a tua palavra em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o botijão de gás. Eu oro em nome de Jesus que esse gás será multiplicado, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do Senhor Jesus, e tudo que o Senhor Jesus fez aqui na terra é verdade, é verdadeiro, é verídico, e eu creio na verdade da palavra de Deus. De calavassuri alamai. Oh, ramanto e de calavassuri andere vassouria, remandai a sui de canta lamai. Você pode orar no seu armário por falta de alimento. Você pode orar aonde você sentir, aonde está a tua necessidade. Meu querido e minha querida, você não precisa pedir nada para ninguém. Você não precisa pedir nada para ninguém. Porque Deus, ele quer suprir as suas necessidades, seja ela qual for. Espiritual, física, emocional. Aleluia. Louvado seja Deus. Emocional. Seja qual for. Então ore. Ore sobre o seu coração. Ore. Ore, Senhor. Me liberta dessa dependência emocional. Me tira disso, Senhor. Calamassui de calavassuri andaramanai. Deus te ama.
E Ele quer te ajudar. E Ele vai te ajudar. Se você pedir com fé, com amor, Ele vai fazer o que você está pedindo. Tu crê? Tu crê nisso? Recebe essa palavra para a tua alma. Deixa essa palavra entrar no teu coração. E faça a prova de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmos, aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Como que Deus vai manifestar na sua vida? Ele quer operar um sinal. Ele quer operar um sinal na sua vida. Não só para você ver, mas para que outros vejam, aleluia, o que Deus fez na tua vida e o nome de Deus ser glorificado, o nome de Jesus ser glorificado. Ore para que Deus te dê o milagre que você quer. Peça com as suas palavras, peça do seu jeito, porque Deus conhece todas as coisas. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que esta palavra seja libertadora para a tua vida, meu querido, minha querida irmã. Que seja de liberdade para você, que Deus te coloque em liberdade. Liberdade, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz da parte de Deus.